Então vamos lá, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui. Hoje eu queria falar sobre uma questão para a gente revisar para avaliação, que é sobre as proposições lógicas. Então eu quero explicar o que é uma proposição lógica, quais os principais conectivos e como montar uma tabela verdade. Que esse é o nosso objetivo aqui hoje nesse pequeno vídeo, tá bom? Bora lá. Então bora lá, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui. O objetivo é mais para fazer uma revisão do que a gente já viu em sala, mas eu espero ajudar aqui o pessoal com a parte relativa à tabela verdade, o que é uma proposição lógica, beleza? Então deixa eu comparar aqui, acho que fica mais fácil a gente entender o que que eu vou me colocar aqui no cantinho. Tá, proposições lógicas é tudo aquilo que é uma frase. Então, eu posso trazer aqui, eu trouxe duas frases, duas proposições lógicas. P, que é o professor gosta de modelos antigos da marca Ford. Então, vocês já percebem ali que isso é uma frase, eu percebo, é uma afirmativa, tem um verbo. Ela é uma proposição lógica e por isso que a gente começa a dizer que ela é um P. Lembra assim, P, proposições lógicas. Ok? Esse é o ponto. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é que as proposições lógicas, elas não podem ter esses pontos de interrogação, então ela não pode ser uma pergunta, tá? Então a gente, por exemplo, o professor gosta de modelos antigos? Isso não é uma proposição, eu estou fazendo um questionamento, concorda? Então é por isso que eles não podem ser uma pergunta. O segundo ponto que eu trouxe aqui, uma segunda proposição lógica, ela é o professor gosta de carro verde. Para quem me conhece, sabe que eu gosto do Escortão, né? Um Escort verde 1997. Então é por isso que eu trouxe essas duas aqui, para a gente tentar lembrar, ok? Então, proposições lógicas, para ficar o vídeo não tão longo. Ela é uma frase, ela tem um verbo e ela tem que ser uma afirmativa, não pode ser um questionamento. E pode ser outros. Pode ser hoje está chovendo, hoje não está chovendo. O que eu quero saber, que a gente é, padronizou, é que a gente tem uma sequência de como isso é feito. Então a gente tem, por exemplo, aqui ó, o P para a primeira proposição lógica, depois a gente colocou que é o Q para a segunda proposição lógica, e assim no alfabeto. Então a gente pode ter o R, o S, o T, o U e assim vai indo. Beleza? Valendo que a gente pode ter exercícios onde ele traz as proposições lógicas com outras nomenclaturas. Então, a gente já viu em sala o exercício trazer, por exemplo, com A, B, C, D, certo? Podem ser preposições. Outros que nós já vimos juntos, P1, P2, P3, P4, P5, ok? Então, é isso que a gente tem como proposição. A gente só tem que tomar esses cuidados porque realmente pode ter preposições com outras nomenclaturas. Beleza? Então, isso é uma proposição lógica e é isso que a gente vai trabalhar aqui. Toda proposição lógica, agora a gente vai lembrar um pouquinho, ela é importante no sentido de a gente reunir ou conectar essas frases, porque a gente pode expressar os nossos pensamentos em maneira matemática. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, o professor gosta de modelos antigos e também gosta da cor verde. Percebeu que eu usei uma preposição e? Eu também posso dizer assim, ó, hoje está chovendo ou hoje está nevando, tá bom? Isso pode ocorrer. Então, já usei o conectivo ou. Então, a gente tem o e, a gente tem o conectivo ou, nós temos o conectivo se então, por exemplo assim, se o professor for para a aula, então ele irá lecionar, por exemplo. Então a gente tem o se então, certo? Então o conectivo se então, vou colocar aqui, pequenininho, ok? Para a gente ver. Então o se então ocorre. Nós temos o conectivo se e somente se, e a gente vai trabalhar eles aqui. Então deixa eu só apagar esse questionamento aqui do que a gente estava fazendo, para a gente ver o que são esses conectivos. Então, se eu apagando aqui, ó, eu estou apagando, para não ficar um vídeo tão comprido, o que nós temos? Vamos começar pelo conectivo E. Então, primeiro que a gente vai trabalhar é montar a tabela verdade. Ok, como que eu monto a tabela verdade? Pelo número de proposições lógicas, a gente vai saber o número de linhas. Então, a primeira coisa que eu tenho é lembrar aqui, ó, eu vou colocar a preposição P e a preposição
Q na minha tabela verdade, ok? Quantas linhas eu sei? Percebe que aqui na minha linha eu tenho na minha tabela eu tenho 1, 2, 3 e 4? Isso são 4 linhas. Como é que eu sei que a minha tabela verdade tem 4 linhas? Porque o número de linhas da minha tabela verdade, eu vou colocar aqui, é 2 elevado a n, sendo n o meu número de proposições. Ok, Gustavo. Eu sei que n é o meu número de proposições. Quantas proposições a gente tem? Nesse exemplo que eu trouxe, o P e o Q, a gente só tem 2. Então, 2 elevado a 2, ele é 4. Então, a gente sabe que o número de linhas na minha preposição, na minha tabela, verdade, ela é 4. Ok, fizemos até aí. Próximo ponto que eu quero trazer é como é que a gente monta. Eu gosto de fazer assim. Eu tenho 4 linhas e eu vou sempre dividindo ela de 2 em 2. Então, 4 dividido por 2 vai ser a primeira coluna de 2 em 2. Opa! Então, a gente faz assim, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Tudo bem até aqui? E depois nós temos o quê? Que vai ser 2 dividido por 2. Então, a gente começou com 4 dividido por 2, que dá 2. Depois, 2 dividido por 2, dá 1. Então, verdadeiro e falso. Ou seja, eu estou variando de 1 em 1. Verdadeiro e falso. Aqui a gente montou juntos na sala, lembram? Ok. Até aí, essa é a revisão. O que nós temos que lembrar, gente, é que a gente tem alguns conectivos que a gente vai ver junto. O E, o ou, o não. Então, eu vou começar pelo E. Então, a simbologia do E, ele é esse aqui, ó, o P, E, Q. Beleza? Temos a primeira aqui. E o que significa isso? Significa que, lembrando que a gente já fez, é que para ocorrer, para isso ser verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiro, beleza? Ou seja, só vai ser verdadeira a minha proposição com esse conectivo E quando quando as duas preposições lógicas forem verdadeiras. Então, ó, verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro, verdadeiro com falso, opa, uma é falsa já, falso com verdadeiro, opa, outra é falsa, falso com falsa, ela é falsa. Eu usei o exemplo na sala, por exemplo, daquelas prensas nas metalúrgicas para automotiva. O operador tem que, por exemplo, ele tem que apertar com as duas mãos a prensa. Então, só vai funcionar, onde é que está minha mão? Aqui, ó, as duas mãos estão aqui. Só vai funcionar, gente, se o operador apertar os dois botões ao mesmo tempo, que daí a prensa desce. Se ele apertar uma, não desce. Se ele apertar outra, não desce. Então, os dois botões têm que estar apertados para que funcione. Minha câmera aqui, eu tenho duas câmeras, daí eu fico perdido. Então, é isso que significa esse E, tá bom? Então, a simbologia, vocês já sabem que é dado por esse circunflexo, vamos dizer assim, e ele é E. Lembrando, toda proposição lógica, seja o P, seja o Q, ele só pode ter dois valores. Ele pode ser ou verdadeiro ou ele pode ser falso, cuja representação é V ou F. Mas a gente também tem a representação para verdadeiro 1, para falso 0. Também temos a representação de verdadeiro, a palavra verdadeiro, e falso, falso. Ou do inglês, quando a gente aprende em programação, que é true or false. Então, a gente tem o T ou F. Até aí, tudo bem? Já estamos aí passando um pouquinho. Vamos para os próximos conectivos. Deixa eu subir aqui para nós conversarmos. A gente tem o conectivo E, mas também temos o conectivo OU. O conectivo OU, lembre do OU, parece um Ozinho. Então, ele parece um V do verdadeiro, mas ele é uma simbologia assim. Então, a gente tem o P ou Q. O que eu estou dizendo isso? O professor gosta de carros antigos do modelo Ford, que é o P, ou ele gosta de carros verdes. Basta que um deles seja verdadeiro para que a minha proposição lógica, a minha premissa das conectores juntos, seja verdadeiro. Então, por exemplo, assim, ó, P ou Q vai ser verdadeiro porque basta um seja verdadeiro. O V ou F também pode ser verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, porque a gente tem dois. E verdadeiro com... Ah, só que tem um erro aqui, ó, na minha tabela. Aqui não é verdadeiro. Aqui é falso e aqui é falso. Perceberam ali? Agora que eu percebi que na nossa tabela aqui que o exercício trouxe, ele trouxe errado. Então é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Daí sim, ó, basta que um deles seja verdadeiro para que
uma delas seja falso. Então, aqui nós já temos ele arrumadinho a nossa tabela. Que exemplo que eu trouxe do ou? O ou que eu trouxe, gente, foi aquele do interruptor de luz que a gente tem em casa. Então, basta que tem um interruptor às vezes na entrada de casa e tem um no final da sala, e liga a mesma luz. Então, basta que um deles esteja ligado para que o outro, independente deles ter, a luz vai estar ligada. Então, eu vou lá, clico no começo da sala, está ligado. Vou para o segundo, está ligado também. Então, basta que um dos meus interruptores estejam ligados para que a minha lâmpada ligue. E, mais legal ainda, é o fato de que, se os dois estiverem ligados, ele vai estar, obviamente, ligado também, beleza? Lembrando aqui, então eu trouxe, esse é o conectivo OU. Então a gente já tem o conectivo P, perdão, conectivo não, a proposição não, o que? Então a gente já aprendeu o E, que ele é essa simbologia, e nós aprendemos agora o OU, que a simbologia é essa daqui. Isso aqui é só uma revisão. A gente já viu isso em sala, temos todo o material lá no AVA. O que eu quero mostrar para vocês, só para a gente lembrar, tentar fazer a tabela verdade através das proposições lógicas, ok? Eu vou dar uma paradinha, rapidinho aqui, só para poder corrigir essa função aqui e a gente já continua. Mas eu quero lembrar vocês que a gente já vai ver os outros conectivos. É rapidinho, vocês não vão perceber no vídeo. Então, bora lá, pessoal. Voltei aqui, então, pessoal. Desculpa. Então, vamos para o próximo conectivo que a gente aprendeu, que é o não, que é a negação, cuja representação, lembra do tio, nãozinho, parece o A em cima do A tem o tio, né? Então, a gente tem aqui, ó, é a negação. Deixa eu só colocar em ordem aqui, que é a negação. Então, o que significa negação? Ele é o oposto, vamos assim, de uma frase. Então, se eu digo, hoje está chovendo, e eu quero negar, significa que hoje não está chovendo. Ou dizendo assim, hoje está nevando, como é que eu nego? Hoje não está nevando. Cuidado, a negação é colocar um não, não é o oposto, como eu vi alguns alunos me perguntando. Por exemplo, assim, hoje está chovendo. Daí ele qual é a negação da frase? Hoje está fazendo sol. Não, não tem nada a ver. Você só pode dizer que a negação é que não está chovendo. Então, e a representação ela é dada por um, um tio. Outra representação que você pode ver nos livros é assim, ó. Então, o não pode ser representado dessa maneira também. E eu não me lembro de ter trazido isso em sala com vocês. Acho que sim, nos exercícios, certo? Então, vamos negar junto. O que é verdadeiro fica falso e o que é falso fica verdadeiro. Então, ó, basta que eu faço aqui. Ah, e se eu quisesse negar o quê? Vou colocar ele aqui ó, junto pra gente. A gente ia pegar a coluna do quê? Então, o que começou com verdadeiro, então fica falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E assim sucessivamente, ok? Essa é a parte da negação. Opa, já temos então 3 conectivos. Temos o conectivo do se, do e, do ou, do não. Falta agora do se, então. Bora lá? Então, deixa eu só colocar aqui também para nós verificarmos juntos. Deixa eu interromper e já continuo. Que é o não. E o se, então, ele é usado assim, ó. Ele tem essa representação de conector. É como se fosse uma seta da esquerda para a direita. E a gente diz assim, ó. Se, P, então, que. Opa, isso é fácil de ver. Se P, então, deixa eu arrumar a setinha aqui, ó. CP, então, que. Beleza. A gente viu algumas regrinhas na sala, a gente fez isso daqui juntos, e eu trouxe para vocês que a única maneira disso aqui ser falso é quando a preposição P for verdadeira e a preposição que for falso. Então, o único caso que a gente tem aqui ó, é na segunda linha da nossa tabela verdade. Então, a gente tem V, F, F. E a gente vê assim, para a gente lembrar, venho fazer faculdade. Ou, na época, na década de 90, a gente tinha Vera Fischer, que era uma referência nas novelas, né, das 8. E a gente falava assim, só para lembrar aqui, né, Vera Fischer é falsa. Não tem nada a ver se ela é falsa, não conheço ela, mas é uma maneira de a gente lembrar, eu aprendi lógica assim. Então, tem essas duas regrinhas, assim, um mnemônico para ajudar. Então, VV vai dar verdadeiro, os outros F com verdadeiro vai dar verdadeiro e o falso com falso dá verdadeiro. Opa! Então a gente aprendeu o sem, então, aqui também. Beleza? Ele não é difícil. Então esse é um conectivo que eu queria trazer para vocês, porque a gente usa muito. Na outro vídeo eu vou tentar trazer a parte que a gente fala sobre as inferências lógicas, daí eu consigo mostrar
como transformar um se então num ou e assim sucessivamente. Mas vamos deixar isso aí para depois. Isso aqui só para a gente lembrar a parte dos conectores e das nossas montagens de tabela verdade. Por último, eu sei que tem outras aqui, mas eu quero trazer para vocês esse aqui, ó, que é o se e somente se, cuja representação é uma seta não só do lado esquerdo para a direita, mas a seta vai ser de duplo sentido. Então a gente fala assim: se e somente se, P, então, Q. Olha que legal. Bom, também mostrei isso em sala de como a gente provava e como a gente usava alguns exemplos. Não vou chegar aqui no vídeo, porque senão ele vai se estender, mas eu queria lembrar para vocês que além da regra da Vera Fischer ou do Venho Fazer Faculdade que a gente aprendeu, onde a gente tem o F aqui, a gente tem outro que a gente tem, que é a segunda, que quando o primeiro for falso e a segunda for verdadeira. Ou seja, quando a primeira proposição P for falso e a preposição Q for verdadeira. Então a gente tem isso aqui. O restante, ela é verdadeira. Então a gente aprendeu todas as principais preposições. A gente aprendeu o e, a gente aprendeu o ou, a gente aprendeu a negação, a gente aprendeu o se então e a gente aprendeu o conectivo se e somente se. Também temos o ou exclusivo, que a gente tem como aprender, mas os principais exercícios que a gente pode resolver aqui, que eu gostaria de vocês levarem para a prova e para a vida, né, para vocês forem resolver as questões, é esses principais conectivos, tá bom? Revisando então aqui ó, na hora de terminar o exercício é que a gente tem esses conectores que conectam proposições lógicas, para a gente expressar as ideias de maneira matemática lógica. Além disso, nós temos vários conectores que conectam essas ideias. Então, a gente tem o conector e, o conector ou, o conector negação, o se então, tá bom? Outra coisa que eu esqueci de falar é que, para lembrar, alguns alunos me ajudaram a fazer isso aqui, ó. Dentro do conectivo e, é como se eu tivesse dentro uma operação matemática que era a multiplicação. O ou era a soma. Então, alguns alunos, como eles estavam trabalhando com a lógica binária, 0, 1, eles conseguem entender. Como assim? Vamos lá voltar para o E e o OU aqui, para vocês terem uma ideia. Ó, vamos começar pelo o E, que era o primeiro. Subindo aqui, ó. Se a gente considerar o verdadeiro como 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. Entendeu? Por isso que a gente diz que o E tem uma multiplicação ali dentro. O OU era como se fosse a soma. Então, 1 mais 1 dá 2, ou seja, como não existe na lógica binária mais do que 1, a gente considerou 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. 0 mais 0, 0. Então, essa é uma maneira de trabalhar. Outras questões os alunos ficam trazendo aqui, ó. Bom, professor, se o P e o Q, a gente pode ter umas regras aqui. Vamos pegar o C então, por exemplo. Percebe que toda vez que a gente tem sinais parecidos, ó, então aqui a gente tem o verdadeiro como 1, certo? E o falso como 0. Perceba que nesse caso, se tiver valores diferentes, ou seja, para o P e o Q tem valores diferentes no C e somente C, ele vai dar falso. Quando os valores são iguais, por exemplo, aqui ó, na última linha, o falso e o falso, eles são iguais. Deixa eu colocar aqui o 0 e aqui é o 0 também. O que a gente vai ter? Ele vai dar 1, que é o verdadeiro. Ok? Então, se a gente tiver valores diferentes nas preposições P e Q, ele vai dar 0. Essa é uma maneira de lembrar do C, então. Finalzinho, relembrando aqui antes da gente terminar, é que o número de linhas da tabela verdade é importante. E muito importante é vocês sempre separarem por colunas. Aqui no canal eu tenho um exemplo de como a gente faz uma tabela verdade quando a gente tem uma proposição muito grande. Como assim grande? Imagina que eu faço assim, ó, se P, então Q, opa, perdão, se P, então não Q, ou não R. E não é verdade tudo isso aqui. Vamos colocar aqui, ó. Percebe que ele vai ficando cada vez maior as nossas preposições? Imagina você fazer isso aqui numa única coluna, não tem como. Então, o que a gente conversou para fazer em sala? Dividir para conquistar. Monte a tabela P e Q, depois você faz o não Q ou não P, dependendo do que existe. Depois vocês vão lá para o P, se P, então não Q. Depois vocês pegam isso daqui e fazem com o P
então não que, e daí sim vocês conversam com o não R. E por último, vocês fazem o que nós temos, que é a nossa tabela. Então aqui vocês vão montar uma tabelinha, lembra? Não vai dar tempo de eu fazer ele agora, mas eu tenho o exercício, porque o objetivo do vídeo não é esse. O objetivo do vídeo a gente já tem lá, já temos um exercício só resolvendo isso aí que eu resolvi no Excel. Podem procurar aí no canal. Inclusive ele é bem didático e ajuda para a resolução de algumas outras questões. Beleza? Gente, eu sei que está extenso o vídeo, mas era isso que eu queria trazer. Opa, acho que eu fiquei falando no meu vídeo aqui, esqueci de mostrar o que eu estava falando, né? Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, quando eu falo essa proposição grande ali, ó, voltando aqui, ó, eu tenho essa proposição aqui, ó, grandona, eu tenho ela que eu posso quebrar, dividir para conquistar. Então, eu tenho C, P, é isso que eu queria dizer. Quebrem ela e não façam isso numa única coluna. É por isso que eu trago para vocês esse exemplo, para que não fique difícil. Mas lembra, não é o objetivo do vídeo. Ele está lá no nosso exercício já resolvido no canal. Beleza? É isso que eu queria trazer hoje, rapidinho. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em me chamar. E a gente vai fazendo isso ao longo da semana. Boa semana, boa semana de provas. Qualquer dúvida, estamos aí. Pode me escrever nos comentários. Abraços.